Bem-vindos ao segundo episódio Palavra que Transborda. Eu sou a Andreia e hoje estamos aqui com o Pablo. E o Pablo é professor de arte marcial e é também empreendedor. E vamos conhecer um pouco da história do Pablo hoje, né, Pablo? Olá, André, Seja tudo bem? muito bem-vindo, um Obrigado, prazer eu que receber agradeço. você aqui. E estamos aqui para conhecer um pouco de você, da sua história, do seu testemunho de vida, né? Para que a sua história venha também transbordar na vida de outras pessoas que estão nos assistindo, Amém. né? E venha servir também para, como um exemplo, né? Que dá para dar a volta por cima, né? E tentar ser cada dia uma pessoa melhor. Pablo, então conta um pouco pra gente sobre a sua história. Olá, André, tudo bem? Primeiramente, Tudo bem. Obrigado pelo convite de poder estar aqui contando a minha história para as pessoas. Que nem você falou, é uma história que possa dar expectativa de vida às outras pessoas, né? Exatamente. É aquela questão que eu falo de você ver que o fundo do poço não é o fim de tudo. Verdade. Sempre é um recomeço, que Cristo pode estar mudando nossas vidas, né? Então, como você falou, me chamo Pablo, né? Sou nascido de Presidente Médici, aqui de Rondônia mesmo. Sim. Boa parte da minha vida passei em Rondônia, por uns tempos tive que sair daqui, né? Fui para Minas Gerais, voltei novamente para cá, né? Como foi sua infância, Pablo? Conta um pouquinho assim pra gente. A minha infância, eu sempre fui aquele menininho quietinho, aquele menino que sempre era mais na dele, não gostava muito de bagunça, aquela criança obediente, obedecia os pais. Eu sempre tive um bom comportamento. Uma das coisas que os amigos dos meus pais falam é sobre a questão da educação, né? Falam, não, o Pablo tem uma boa educação. Sim. Mas eu sempre fui aquela criança que levei um trauma pelos pais serem separados, né? Eu sempre tive aquela questão de acreditar, poxa, o meu pai me abandonou, ou ficava naquela, vice-versa, hoje eu estava com a minha mãe, hoje amanhã eu estava com meu pai. Quantos anos você tinha quando eles se separaram? Era novo, se eu tivesse muito, tinha uns 9. 9 anos? E isso te impactou bastante? Sim. Que é aquela questão, é aquela jogada, né? Quando você é filho de pais separados, tem aquele contexto entre você fica entre aquela escolha entre um ou outro. Se você tá com seu pai, você sente saudade da sua mãe. Exato. Se você tá com sua mãe, você sente saudade do seu pai. E pro filho é difícil fazer essa escolha, Sim, não é? É difícil. E eu até falei pra minha mãe esses dias que ela tava aqui, eu falei, mãe, eu tava parando pra pensar, que eu falei sobre Cacoal, né? Eu falei, cara, eu quero ficar aqui em Cacoal mais tempo e tal. Eu falei que eu preciso de raiz. Eu falei pra ela, mãe, eu virei nômade. Eu falei, eu não tenho local, se parar pra ver, eu viro, me acho, tô num canto, tô no outro, tô em um canto, tô no outro, não paro. Não tinha uma rotina, né? E ela falou ainda pra mim, ela falou, um pouquinho é culpa minha, porque você tava com seu pai, você queria vir comigo, eu te aceitava. Aí daqui a 2, 3 semanas você queria voltar pro seu pai novamente. E querendo ou não, isso virou um comportamento que levou pra minha vida, que eu realmente era assim, eu não tinha um local fixo, específico, que nem agora eu tô tendo, né? Eu vou enraizar aqui eu vou criar o meu caminho, vai ser aqui que eu vou começar a trilhar agora. E como foi para você crescer, como você nos disse agora, com os pais separados, tendo que estar um pouco com a mãe, com o pai? Como foi para você quando chegou na fase da adolescência? A adolescência, para mim, foi... que nem eu falo, eu praticamente não vivi a adolescência, né? A adolescência não foi por culpa do meu pai e da minha mãe, como muitas vezes eu culpei, né? Mas assim, por minha culpa mesmo, que nem uma vez eu falei, o meu pai, eu privei ele de me dar amor e carinho que eu precisava na adolescência. Eu fiquei brigado com meu pai, fui voltar a conversar com ele, já tinha quase 19 anos. Bastante tempo. Sim. Que é aquela questão, na minha cabeça eu tinha aquela questão de que o meu pai me abandonou para ter outra família. Sim, seu pai então separou e logo constituiu outra família. Sim, tem outra família. E isso deixou você bastante triste. Sim, que tem eu e meu irmão Patrick, que é da mesma mãe, né? Mas a gente tem o Richard, que é o meu irmão caçula. Tem a Camila, que não é filha de sangue, mas é irmã nossa também, cresceu junto com a gente. Sim. Mas eu tinha esse receio, esse negócio em mim de que, cara, eu fui abandonado, meu pai deixou a gente. E com isso eu criei um certo ódio do meu pai. E a questão da escola também. Que na escola, eu fui para Ji-Paraná na época, estava morando com meu pai,
E eu passei por uma escola lá que para mim foi a turbulência, que foi aquela época em que tem sempre aquele grandão que quer judiar da gente, É né? verdade. E eu apanhava bastante, eu apanhava, os meninos mexiam comigo. E eu chegava em casa, o meu pai era daquele tipo assim, não briga. E eu não brigava. Você era um adolescente revoltado, tipo, carregava Por aquela dentro, raiva sim. Por dentro de dentro, sim. você? Aham. Eu não soltava, não expressava, mas por dentro, sim. Que por sempre Guardava pra sim, você. eu já tinha aquela questão de abandono e às vezes eu não contava o que acontecia comigo na escola. O fato de não contar, não partilhar com o seu pai na época que você estava, Aham. o que te impedia de partilhar? Você não, como você guardava aquela raiva? O receio, eu tinha medo. O meu pai nunca foi de me bater e até hoje eu não entendo o porquê. Eu tinha medo de contar as coisas pra ele. Às vezes no medo que ele ia pensar, o que ele ia falar. Medo E eu talvez de tinha esse receio. desiludir ele? Sim, não é desiludir, mas vamos colocar assim, época de escola mesmo. Eu sempre fui péssimo em matemática. Sempre. Isso aí é uma coisa que pra mim, nossa, é bicho de Terror. 7 cabeças. Até hoje é o terror essa questão. E o meu pai era aquele tipo que ele sentava na mesa comigo, Pablo, vamos me ensinar. 2 mais 2. E ele fazia assim ainda, ó. Entendeu? Quer dizer, 4 no caso. Ele fazia assim pra mim. E eu ficava pensando. E daí o jeito dele de resolver, ele não batia, mas ele colocava a cinta na mesa. E eu tinha medo daquela cinta na mesa. Aquela pressão, né? Isso, Você vivia aquela uma pressão. porque ele tentou de várias formas, só que não conseguia. Ele chegava ao ponto de estressar, ele pegava a cinta e colocava na mesa. Então eu Isso tinha esse gerava uma receio. angústia em você. Que nem eu falei, eu não tinha medo dele me bater ou dele gritar comigo e tal, mas eu tinha esse receio de contar as coisas pra ele. Eu era raramente eu contar alguma coisa pro meu pai. Então aquilo eu oprimia pra mim. Até que chegou ao ponto de explodir, né? Que daí... E nesse tempo que você estava com seu pai e com a sua mãe, como ficou o relacionamento? Com a minha mãe eu sempre tive um bom relacionamento. Só que eu sempre fui livre. Entendeu? Eu era aquela pessoa assim que a minha mãe sempre trabalhou bastante. E sempre quando eu estava com ela estava trabalhando, né? Isso e aquilo. E eu sempre queria viver a minha liberdade do meu jeito. Com a minha mãe eu tinha mais liberdade para poder conversar. Mas só que eu não tinha aquele Tanto respeito de contato. ouvir o que ela falava. Sim. Não, eu não tinha aquela... eu era aquele menino desobediente. Tipo, ela falava, Entendi. eu ouvia aqui, mas chegava lá na rua e fazia diferente. Essa história tem muito um pouco também a ver comigo, né? Porque eu também me separei e questão assim do filho. E é muito importante que eles sejam preservados, né? Nesse Sim. contexto da separação, porque usar os filhos é algo que prejudica bastante. A separação em si já é dolorosa, né, para eles. Olha, eu tenho um filho pequeno hoje. Devido à vida que eu tive, hoje eu não consegui ainda recuperar aquele afeto, aquele carinho. Provavelmente até hoje, talvez, assim, que nem ele tem 5, 6 anos, entendeu? Sim. Ele possa até se perguntar quem é o Pablo. Você não tem essa Entendeu? conexão emocional eu não com tenho ele. a conexão com meu filho até hoje, justamente pelo passado, né? E é uma coisa que eu falo pra minha esposa hoje. Eu falo, cara, eu tô vendo no meu filho o que aconteceu comigo. Tá se repetindo. Que é essa questão que você falou. Portanto, que eu não brigo, eu não discuto. Às vezes tem uma opinião ou outra, como ele está com a mãe, eu falo, não, deixa a mãe educar. E eu não vou me intrometer. Entendi. Justamente por isso, por não ter essa interferência em um ou outro. Porque até na vida de casal tem isso. Ninguém pensa igual, é diferente. É verdade. Então, às vezes, o pai vai falar uma coisa, a mãe vai falar outra. O pai vai falar uma coisa, a mãe vai falar outra. Sim. E você interrompe a educação do filho. É verdade. Os dois têm que estar em concordância, Sim. né? Porque o filho vai ganhando força com aquele que vai sentindo apoio. Isso. E você acaba tendo uma divisão dentro do lar, né? Uhum. E a divisão não vai trazer um bom resultado. Não, é que nem eu falei, eu acabei, o meu pai que eu precisava contar as coisas, expressar, que chega na época da adolescência, né? Aquela época, puberdade, falando assim, né? Aquela época da pessoa se descobrir. O contato que você precisa é do homem, do pai. Sim. E é aquele contato que eu me privei justamente por isso, porque eu não tinha esse contato, essa intimidade, essa liberdade, essa intimidade de chegar no meu pai e conversar com ele. Eu não tinha isso. Isso então, é muito eu importante. perdi essa questão. E nesse decorrer dessa caminhada que esse conflito, né, que você acabou criando dentro de você com a separação dos pais, como foi que você chegou a ter esse contato no mundo espiritual, que você conheceu o amor de Deus por você? Isso é uma pergunta interessante, Andréia, porque até os 21, 22 anos por aí, eu me intitulava ateu.
Eu era aquela pessoa que lia a Bíblia e para mim era a mesma coisa que nada. Sim. E justamente uma vez eu lendo a Bíblia, e eu não lembro se depois eu fui assistir um documentário, alguma coisa assim, e falou não sei o que do Big Bang. Aí eu comecei a fazer aquela junçãozinha de uma palavra com a outra. E eu comecei a me identificar, falar, cara, realmente, tipo, que haja luz. Pô, Deus falou que haja luz, a explosão fala de uma grande explosão, o Big Bang fala de uma grande explosão, né? Exato. Então com essa junção das duas, eu comecei a ter uma ideia. Eu falei, cara, Deus existe. Mas não era aquele lado espiritual, aquele lado de conhecer. Do amor. Eu tinha uma teoria Exato. do que era. E foi quando eu coloquei na cabeça, falei, cara, Deus existe. E mesmo sendo, você se considerando ateu, você lia a Bíblia? Eu li a Bíblia. Eu li que a Bíblia sempre. A minha mãe fica brava comigo. Porque ela falava, Pablo, por que você lê tanta Bíblia? Eu falo, porque quando alguém me perguntar o porquê eu não acredito em Deus, eu tenho como provar. E Uau! era realmente isso. Porque uma coisa que eu nunca gostei era aquela coisa de modismo. Então, assim, eu não vou Sim. falar que eu sou ateu por falar. Eu tenho que ter um motivo para isso. Exato. Então, eu vou conhecer o que é Deus para me poder chegar e falar, não, eu não acredito em Deus por causa disso, isso e aquilo. E no fim você estava se convencendo e no mesmo que realmente... de tanta controvérsia, eu acabei criando uma teoria que Deus existe. Só que, como eu falei, eu não tinha aquele conhecimento, eu não conhecia Deus. Eu não tinha esse conhecimento. E, portanto, que quando eu fui para Minas, né, teve um tempo que eu procurei um escape na igreja. Não vou falar que eu congreguei, eu procurei um escape na igreja. O que te levou a esse encontro? O sofrimento. Eu conheci pela dor, eu não fui pelo amor. Pela dor. Conheci pela dor. Então, foi o medo de morrer, foi o medo de não conseguir sair do vício. Você quer falar um pouco pra gente, um pouco sobre essa fase que você passou do vício, o desafio que foi pra você? Cara, o desafio ele foi um tormento. Que assim, no começo era até uma admiração. O vício pra mim era algo que eu me gabava. Olhava assim e que falava, tipo de vício que você se envolveu, Pablo, na sua época? Com quantos anos você começou a ter contato? Com 13 anos eu comecei no cigarro, que era aquela fase da escola para poder tipo assim, o pessoal firmar diante dos amigos. Para poder ter um hábito. Só que daí eu vi que o cigarro não era o bastante, então eu comecei a levar maconha para dentro da escola. Eu nessa de levar maconha para dentro da escola, eu comecei a fumar um baseado, comecei a tomar uma cervejinha. Aí a minha mãe e o meu pai também bebia, assim, se eu estivesse na mesa com eles tomando, eles saíam para um cantinho ou outro, eu tomava um golinho da deles. Escondido. Isso, aquele escondidinho. Então, daí que eu tive esse começo do vício. Esse contato com a droga, você acha que isso tem a ver com o envolvimento também com as amizades que você tinha na escola? Tem. Tem e não tem. O porquê? Uma coisa que eu sempre falo pra mim, eu falo, cara, eu sou culpado dos meus atos, eu não posso simplesmente chegar e culpar os outros. Você acha que tem influência com quem você sim, mas se é aquela relaciona questão, nesse momento? Toda mãe fala isso, a minha mãe falava, filho, sai de perto de má influência. Mas se eu ando com má influência, o que eu sou? Entendeu? Então, eu procuro não culpar os outros pelo que aconteceu. Olhar e falar, cara, eu era má influência da época, eu levava maconha pro pessoal usar dentro da escola. Então, eu fui a má influência. É claro, tinha outros piores que eu tinha, e eu me espelhei neles para isso, para ter esse tipo de vida, esse estilo de vida. Eu me espelhei neles. Mas o pé da má influência foi eu. Eu quis essa vida. Entendi. Que é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não gostam de compreender esse lado, de falar, cara, eu quis isso. Assumir a responsabilidade, falar, cara, eu né? quis. Ele prefere falar, meu amigo me apresentou, meu amigo me ofereceu, Exatamente. eu fui lá porque meu amigo tava. Culpar não, porque alguém, eu quis. Né? Uhum. Então, é essa questão que eu sempre uso. A má influência principal foi eu. Essa busca para você foi curiosidade para entrar no mundo da droga? Foi para se firmar diante dos amigos? Ou foi uma curiosidade? Ou foi algo mesmo assim, uma revolta? Tipo, vou experimentar. Um pouquinho de tudo. Que é aquela curiosidade de saber como era o efeito daquilo no meu organismo. O fato de que as pessoas que usavam eram descoladas. Então, eu queria ser descolado também, né? E aquele lado também que cara, se eu usar isso aqui, se eu estiver no meio deles, eu não vou apanhar na escola. Então, essa era uma forma de sentir protegido, isso, né? Tipo, usava aquilo de uma forma... Foi minha armadura. Tipo, se eu usar a droga hoje, se eu começar a traficar hoje, as pessoas vão ter medo de mim. Se elas tiverem medo de mim, elas não mexem comigo. É uma forma de se firmar diante deles, não é? Uhum.
E, que nem eu falei, por final, se torna um estilo de vida, porque querendo ou não, tudo aquilo que você faz repetidamente, aquilo vira uma vida para você. Então, com o tempo, se torna normal. Mas, no começo, simplesmente foi isso aí, aquele negócio, cara, isso aqui é uma armadura para mim, é algo que eu preciso. Para me defender. É, para me defender. E durante quanto tempo você se envolveu, foi crescendo, você foi experimentando outros tipos de droga, e como foi para você passar por esse processo? Como é que eu posso dizer? Passar por esse processo. A droga, tem muitas pessoas que falam que chega a um certo nível, você pula porque ela não faz efeito, né? Realmente isso existe. Só que tem aquela questão também de você ser audacioso com as coisas que você faz. Vamos levar no mundo de hoje em dia do comércio, é uma coisa que eu acho legal hoje em dia. Sim. Eu sempre falava que R$400 não era nada, com R$400 eu comecei a mexer com suplemento. E a droga é a mesma coisa, hoje você usa um baseado e você fala, eu não vou experimentar a cocaína, porque a cocaína depois é algo que eu vou sair. Exato. Chega um certo ponto que você vai lá e cutuca, você mexe. E daí quando você usa a primeira vez, você se sente audacioso, porque você usou a primeira vez, foi legal, foi bacana a experiência que você teve. Exato. E aquilo ali não ajuda da forma que você pensava. Porque o problema do vício é você acreditar que se você usar hoje, você vai ter uma abstinência enorme, você não vai mais viver sem aquilo. Porque você acredita que as pessoas, nós geralmente falamos, né, olha, não se envolva, falamos para os nossos filhos, porque droga é ruim, droga é isso, droga é aquilo, e na verdade não é algo ruim, não é? Não. Ou seja, é a longo prazo, é um vício, é destruidor, mas para quem experimenta, anula isso que as pessoas dizem. Sim, porque descontraduz tudo aquilo que você diz, porque você explica aquilo como você coloca algo preto naquilo, aquele negócio negro, aquele negócio obscuro. E quando você usa a primeira vez, você fala, opa, não foi tudo isso. Vamos levar para Gênesis. Quando Adão e Eva comeu do fruto, né? Exato. Do fruto proibido, primeira coisa. Quando a serpente ofereceu para Eva, a Eva falou, Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. A serpente falou, de certo não morrerás, mas terá o conhecimento entre o bem e o mal. Foi convencendo ela, não é? Mordeu, respirou, eu tô viva. Só que ela esqueceu que a morte não era algo instantâneo. Não era algo instantâneo, entendeu? Era uma morte espiritual, não é? E o pecado ele é dessa forma, o vício ele é dessa forma. Exatamente. Todo mundo olha pra você e fala, se você hoje usa droga, você vai morrer. Você vai usar a primeira vez e fala, cara, eu não morri. É como fumar um cigarro, não é? É como fumar um cigarro. Porque aquelas fotos que vem mesmo na carteira de cigarro não constrange, né? Para a pessoa que está viciada. Eu dou até risada dessas propagandas. A carteira de cigarro que vem com indício para você não fumar. A televisão que fala que no carnaval você pode fazer sexo à vontade, mas não pode, como é que fala? Fazer sem... Faça sexo com segurança e Exato. tal, tipo assim, te legalizando a fazer as barbaridades que você quiser. Exato. Não use droga, mas beba com responsabilidade. Ou seja... É uma contradição enorme, Exatamente. tão grande nisso, que eu falo, cara, é uma barbaridade. Você tem que ser explícito com aquilo. É uma questão que eu sempre falo sobre a droga. Eu, hoje, com o meu pensamento, droga é droga de qualquer forma. É verdade. Por mim, tudo quanto é tipo de coisa era proibido. Bebida era proibido. Pra mim tem essa questão. E você acha assim que desde o início, conforme você foi experimentando, né, o cigarro, a maconha, a cocaína, o que passa assim na sua cabeça? Você acha que tem o controle sobre aquilo? Na hora sim, você acha. O dependente químico, ele é ignorante e egoísta. Sim. Ele é aquele tipo assim, eu tô usando aqui, minha família vem falar alguma coisa, vocês não têm aqui nada para dizer da minha vida. Eu uso com o meu dinheiro, eu pago as minhas contas, a vida é minha. Exato. Essa é a ideia do dependente químico no começo. E você acha que pode conseguir sair a qualquer momento? O dependente químico, ele é manipulável ao ponto, quer dizer, ele é manipulador ao ponto de se manipular. Ele consegue manipular a sua família, ele consegue manipular os seus amigos, quem está ao seu redor, e por final ele não percebe que ele se manipula. Porque ele acredita que se ele estralar o dedo, ele sai daquilo. Sim. E é o contrário. A cada momento que você acha que você vai sair, você está mais fundo. É uma questão que nem tem a ressaca moral, que a gente fala. Sim. Tem um certo dia, é apto para isso. Você bebe, você usa droga ao ponto que parece que o mundo vai acabar. No outro dia você acorda com arrependimento do que fez. E na sua cabeça vem, cara, eu nunca mais vou fazer.
Porque você se arrependeu do que fez, você tem aquela ressaca moral. E daí, passa 2, 3 dias, você olha e fala, cara, eu não senti vontade de usar hoje. Você vê a mentalidade do viciado, eu tô no controle. Sim. Foi pra quarta-feira, cara, eu ainda não usei. Chega na quinta, você já pensa, se eu tomar uma cerveja amanhã, pra mim tá tranquilo, porque eu já tô limpo, eu tô sossegado. Chega na sexta, você faz tudo de novo. O porquê? Porque você se manipula, você tem aquele arrependimento, aquele arrependimento é um arrependimento mesmo, sincero, é sentimental, aquela coisa que você, cara, por que eu fiz isso? Mas quando chega na sexta você tá fazendo de novo, porque o seu ego te faz acreditar que você tomou conta daquilo, que você tem prioridade, e que você tá no controle, né? É uma coisa que a gente fala na clínica, que nem eu tô 5 anos sã, né, indo pra 6. Sim. Hoje eu vou beber pra comemorar. É mais ou menos isso, entendeu? Cara, eu consegui ficar 6 anos sã, então hoje eu posso tomar minha cerveja pra me comemorar. Hoje eu vou beber só pra comemorar. E você acha que isso é um engano? É um engano, totalmente engano. Um dependente químico ele sempre vai ser. Eu tenho a plenitude, certeza, que Jesus me curou. Sim. Hoje eu posso dizer, Jesus me curou. Hoje tudo, por mim estar de pé hoje, não é em vão. Hoje, se eu estou de pé hoje, é graças a Cristo. E eu não mereço. Que é o principal, é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, eu não mereço. É verdade, nós não merecemos, né? É pela graça, né? Sim, e eu estou de pé até hoje. Mas não é porque eu estou de pé hoje, porque Deus me livrou hoje, que eu vou atentar. Que eu vou lá e falar, não, eu vou tomar uma cerveja hoje, não. Alcoólicos Anônimos sempre fala, diária, evita não é? o primeiro copo. Todo dia, eu não sinto abstinência, graças a Deus, mas todos os dias eu acordo e durmo lembrando da droga. Tem dias que eu tenho pesadelo lembrando de algo que aconteceu lá atrás. Você acha que é uma escolha? Você escolheu não voltar mais para aquilo? Como Cristo... Estivemos conversando antes e você me falou algo interessante. Sobre quando você chega num momento que realmente o vício tomou conta, né? A dependência é muito grande. Que chega a um ponto que, tipo, você não toma banho. Você não sai com medo de perder a próxima dose. Você pode explicar pra gente um pouquinho como funciona esse mundo? Andréia, a gente se torna um animal irracional. Você não tem lógica de nada, você perde o raciocínio de tudo. É realmente como se você fosse um animal. E a droga fosse aquela presa que você precisava para se alimentar todos os dias. Eu morava num apartamentozinho, num cubiquinho, né, uma boca de fuma, eu já estava no crack. E tinha um menino que dormia no quarto e eu dormia na sala. Sim. A sala, ela dava de cozinha com a parede americana, né, parede americana de cozinha. E tinha um lixeiro do lado. Aquele lixeiro tinha mais de 15 dias que a gente não trocava. Os bichos saíam de lá e iam pra cama. Uau! E eu dormia. Daquele jeito. Eu não tomava banho. Por quê? Porque o meu medo era de ir tomar banho, alguém chegar, falar, vamos fumar uma pedra, e eles fumassem em mim. Eu não saía de casa. O ponto da escravidão que a pessoa chega. Eu e os meninos, os nossos colegas, a gente sentava, tinha uma TV, a gente passava o dia todo jogando baralho com aquela TV, que o nosso jeito de poder ficar na abstinência e não estressar um ao outro, que o viciado em crack, ele é estressado, ele é mais agressivo, né? Sim. Então, para não ter contenda, a gente ficava se distraindo com baralho e uma televisão. E a gente passava ali o dia todo. Eu tinha uma garrafinha de água mineral, aquelas de 500 ml. Sim. Eu ia, só enchia ela de água e bebia. Tinha vezes que eu passava 15 dias sem comer. Eu nunca imaginei que um homem poderia. Eu cheguei no Abisai internado, eu tinha 40 quilos. Sem se alimentar, mas usando a droga e bebendo água. Eu cheguei ao ponto que eu era um alcoólatra nato. Eu cheguei ao ponto de que o álcool para mim não fazia mais efeito. Eu não queria saber do álcool. Entendeu? Era só o crack mesmo, eu só queria o crack, eu não queria mais nada. E nessa fase, o Pablo, como era o seu relacionamento com a família? Como eles lidavam, né, com esse vício? Nessa época, foi o pior abalo que eu tive. Pior não, o melhor. Que foi o que me levantou, foi o abandono. Você me disse uma frase que foi muito profundo para mim, né? Que há amor no abandono, né? Sim. Abandono é uma Explica forma de pra amor. Gente
como é isso que há amor no abandono? Por que você acha que... A família do dependente químico, ela acha que só o dependente químico é doente. Não, a família também é. Toda a família Sim. precisa Sim. de ajuda, no caso. Sim, por quê? Porque ela vive em prol daquele queridinho que não quer nada. Aquela pessoa, aquele dependente químico. O foco de toda a família se torna ele. E daí o que acontece? Às vezes ele não quer sair do vício, ele não quer se libertar do vício. Ele está preso naquilo dentro da sua casa e você está trabalhando lá fora para poder alimentar ele, para poder dar roupa limpa para ele, para poder ter um teto para dormir, energia, entendeu? Para ele colocar o ventiladorzinho dele para poder deitar e dormir no canto. Sim. Simplesmente para ele poder curar a ressaca. Por quê? Porque o seu medo dele ir para a rua e se matar. Só que daí você deixa de viver por causa disso. É verdade. E o dependente químico, enquanto ele tiver uma soluçãozinha, ele não vai atrás de ajuda. Ele fica numa zona de conforto. Sim, se eu tenho um teto para mim dormir, se eu tenho arroz e feijão para mim comer, e eu posso sair de noite para usar droga, não tenho por que eu querer algo maior que isso. Você se torna, como é que eu posso falar? Você começa a gostar da escassez, daquele pouquinho. Vai vivendo de migalhas, não é? Uhum. Você sabe que tem um suporte, sabe que tem alguém ali que vai se preocupar com você, que vai... Então você acha que um certo distanciamento ou talvez um desprezo, você acha que é importante para que para que a pessoa chegue a tomar realmente a decisão de buscar uma ajuda? Eu acho até engraçado quando chega pessoas em mim e falam: Pablo, você é tão rude quando você fala abandona. E tem bastante gente que fala pro mesmo, fala, cara, você passou por isso, por que você fala abandona? Entendeu? Às vezes quando aparece um dependente químico na rua, me pedindo uma coisa ou outra, eu vejo que ele não quer aquilo para se alimentar, ele não quer aquilo pro bem dele. Você acha e às vezes eu trato ele de uma forma, eu não vou falar de uma forma egoísta ou de uma forma assim, mas talvez a sociedade até entenda dessa forma, mas não é. Quando eu acabo sendo rude com ele. Sim. Entendeu? Eles falam, pô, você teve nessa vida, por que você faz isso? Para sair desse mundo, para sair dessa dependência, porque é muito difícil, né? Eu acredito que algumas pessoas realmente precisem de ajuda, mas que ele realmente tem que sair dessa zona de conforto. Mas para você, como foi? O ponto que chegou, que você olhou e falou assim, não, eu vou ter que buscar ajuda. Que você olhou para você e falou assim, eu escolho, né? Eu escolho buscar uma vida diferente. Foi quando eu me vi sentado nesse colchão, na sala, e eu vi os bichos vindo pra cima do colchão. E eu tava com um cachimbo de crack na mão e com isqueiro na outra. Eu olhei e falei, caramba, que ponto eu cheguei? Eu não tenho família, eu não tenho mais ninguém ao meu favor. Todo mundo, geral me abandonou, não tinha ninguém. Não tinha nada. Tem amigos quando você está nessa situação, Pablo, mesmo entre vocês que estão no vício? Andréia, não, eu não vou, tipo, aqueles que eram seus amigos, eles não aguentam você. Eles não querem sua companhia, com razão, né, lógica. E aqueles seus amigos de vício que estão contigo, eles estão pelo que você pode oferecer para ele. Ou seja, é uma vida solitária. É você com você mesmo. Porque quando você tá chapado, vamos falar numa bebedeirazinha, numa festa. Todo mundo é amigo. Todo mundo. Oh, eu te amo, eu gosto de você. Começa aquela choradeira. Enquanto você tá ali partilhando, né? Você vira parte, talvez você não contribuiu financeiramente com aquilo, mas você fez parte do sentimento dele. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo, as pessoas vivem muito de emoção. Elas não buscam lógica, sim emoção. Elas querem mais um dia para se distrair. Elas querem mais um dia para ser feliz. Sim. Então ali naquele momento você vai ter a pessoa como seu melhor amigo. Quando você sai para fora, primeira oportunidade que a pessoa te decepcionou, você já, opa, não era aquilo que eu pensei. Então, eu não chamo de amigo essa questão, meu parceiro de balada, o meu amigo que fumava um crack comigo, aquele que cheirava uma cocaína comigo. Não chamo. É uma questão que eu sempre falo sobre não deposite sua credibilidade em mim. Sim. É uma coisa que eu sempre falo, porque quando você vive de emoção, você transfere a expectativa para o outro, né? Naquilo que você vê nela. Então você fala, nossa, essa pessoa é um máximo hoje. Amanhã ela vai te mostrar outro lado da vida e você não vai concordar com aquilo. Isso vale para a vida, né, Pablo? Em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas
e na verdade nem é outra pessoa que foi ruim, fui eu que entreguei para ela o poder, né? Eu criei uma expectativa em relação àquela pessoa, e aí a expectativa minha foi muito alta. Uma vez chegou para mim o diretor da clínica, que ele é da mesma igreja que eu, ali do Avivamento, e ele falou para mim: Pablo, se você não tá gostando do pessoal aqui da igreja, pode sair, procura outra igreja para você, você não precisa ficar aqui porque a gente te ajudou. Sim. Eu olhei para ele e falei: vou sair para quê? Lá eu vou achar outro Douglas, lá eu vou achar outro Pablo, lá tem outro Tiago. É verdade. Então não vou trocar os meus pelos outros, entendeu? Essa questão foi uma das coisas que eu aprendi. Ou seja, porque, como eu vou lidar diante da dificuldade, não é o outro, sim, né? Porque se eu for me mudar sempre, eu vou estar fugindo até mesmo de algo para ser trabalhado em mim, não é? Uma coisa que eu aprendi sobre expectativa, André, quando eu saí de lá de dentro, é que existe aquelas pessoas que elas entram dentro da clínica realmente para mudar. Ela quer mudar. Sim. E ela sai de lá com o mesmo propósito. Mas ela cria expectativa em uma coisa. Quando eu sair, o meu pai vai me ajudar. Quando você eu sair, criou meu essa amigo vai me ajudar. expectativa? Sim. E como foi para você? O meu pai ele mora fora do Brasil. Você recebeu ajuda, apoio da sua família quando você saiu? Sim, eu recebi. Mas é aquela coisa, eu recebi o que dava para mim me manter. O meu pai nunca foi daquele de olhar e falar, filho... Você acha que as pessoas ficam assim, vamos ver se realmente foi de verdade, não é? Porque o que acontece? A gente sai da clínica, o que a gente espera? Eu falava, não, meu pai vai me dar um carro, vai dar uma moto para eu poder sair, andar na rua. Como eu sempre gostei de mexer com massa, pizza, esse negócio, eu falei, meu pai vai me ajudar a abrir uma pizzaria para mim. Então, sempre depositei aquela confiança, falei, meu pai vai fazer. E meu pai nunca fez, meu pai nunca fez. Exato. E já tinha dias que eu olhava assim e falava, caramba, meu pai não me ajuda, por quê? Você acha que isso foi bom ou foi ruim? Foi bom. Pablo? Hoje eu tô começando com a minha esposa a abrir Sim, que você é empreendedor, vocês hoje estão fazendo salgados, isso, né, para vender. Porque assim, se eu na época, meu pai tivesse abrindo mão para poder me fazer aquilo que eu queria, a minha vontade, talvez hoje eu estaria lá de novo. Por quê? Porque a minha expectativa estava naquilo que meu pai ia me dar. Então você acha que realmente é importante que o pai apoie, dê o total apoio, mas que não dê o peixe, dê a vara para que ele possa pescar, não é? O básico, faça o básico. Ninguém vai morrer de fome. Exatamente. Ninguém vai morrer de fome. Quando eu saí da clínica, a minha ideia era voltar para Minas. Eu pirei o cabeção, falei, vou ficar em Cacoal e vou. E uma das coisas que eu falei é que mesmo se eu morasse na rua, eu ia ficar aqui. Graças a Deus, por último, apareceu uma pensão, que foi onde eu fiquei, entendeu? Sim. E eu ali tinha o básico. Como foi para você, quando você saiu da clínica, né? Quem foi que te levou para essa clínica? Como que você chegou lá? Qual foi o apoio que você recebeu? É que nem eu falei, eu fui abandonado, né? Só que quando eu pedi ajuda, quem me ajudou foi meu pai. Meu pai, ele foi um dos principais apoios assim que eu tive. Que, como ele não mora no Brasil, né? Ele falou, não, eu vou achar para você. De lá ele procurou e ele viu várias. Aí ele viu o Abisai. E ele gostou do Abisai. O Abisai é aqui em Cacoal mesmo. Cacoal. Falou, Paulo, tem um Abisai, eu gostei de lá e eu acho que lá vai ser bom para você. E daí a minha mãe começou a vir atrás de mim novamente. E isso para você ver, aquela questão, o Espírito Santo alertando, porque meu pai não falou para minha mãe. Uau. E a minha mãe veio atrás de mim depois. E daí, ela conversando comigo, eu falei que iria me internar, né? E daí ela pegou um carro, ela e meu padrasto, e me trouxe aqui pra clínica. Mas, assim, quem me ajudou nessa parte aí foi meu pai da estrutura. Falou, não, eu achei ali pra você, eu vou te colocar lá em Cacoal. E lá dentro, assim, o que vocês fazem? O que você... além da abstinência, de vocês se afastarem, o que é trabalhado em vocês para que vocês possam conseguir sair disso? O centro de reabilitação... Como é que funciona? Ele funciona assim, em fins financeiros, ali, fins lucrativos, né? No Sim. caso, vamos dizer assim. A gente depende de doação ali na Abisai. A maioria das coisas ali o governo ajuda com uma certa parte, né? Mas Sim. boa parte ali também são doações, são as pessoas. O próprio centro é feito pelos dependentes químicos, que são as laboterapias que a gente chama. Que no caso você cuida da lavoura, uma plantação, da limpeza, isso, entendeu? Até os muros, entendeu? Em si, em geral, a estrutura toda é mantida pela gente. Por vocês. Manter ocupado, porque Exatamente. é aquele velho ditado, cabeça
Cabeça vazia, eu preciso do diabo. Né? Exatamente. E a parte espiritual, como que é trabalhada? A parte espiritual, ali no Abisai, isso é um dos princípios que a gente coloca desde o levantar ao dormir. Não vou falar das outras, né? Porque assim, tem várias clínicas. Cada Sim, clínica cada uma tem tem uma forma de trabalhar. O Abisai, ele é uma clínica evangélica, né? De comunidade evangélica. Sim, E uma excelente iniciativa. sim. E assim, desde o levantar, a gente tem o Bom Dia Espírito Santo, né? Que é quando a gente acorda de manhã, a gente se reúne com os internos do quarto, faz uma oração dentro do quarto mesmo antes de começar. E dali a gente vai tem uma salinha lá de oração, onde a gente faz a leitura de provérbios, que para mim até hoje é uma das melhores ferramentas de ensino, para dependência química para mim. Na verdade, eu não vou falar dependência química para tudo em geral. Para tudo, um manual para a vida, né? Eu sempre descubro que estou errado ali, mas tá bom. Para mim é uma ótima ferramenta, provérbios. Até hoje eu virei um apaixonado por provérbios. O versículo que mais te chama a atenção, assim, que te despertou, que ficou no seu coração? Eu não falo versículo, mas uma das coisas que me despertou ali é a procura por sabedoria. É você acreditar que toda vez que você procura ser sábio, quanto mais você procura crescer, menor você descobre que você é. Verdade. E mais falho você descobre. Então, assim, mostra a nossa insignificância e dependência de Deus, sim, né? Sim. A gente é um ser ignorante. Chega um ponto que a gente acha que é apto a tudo, sabe tudo. E é quando você pensa que não. É que nem a gente conversou aquela vez sobre questão até dos bons hábitos nossos, né? Exato. Que isso daí, na realidade, Paulo diz, mas só que a gente vê muito. Às vezes, até nessa parte, a gente se torna ignorante e fala, eu tô fazendo algo bom. Então, você quer se gabar por isso. Sim, o nosso próprio ego, né? O nosso próprio ego fala, eu tô contribuindo, eu estou fazendo. E a palavra diz exatamente, aquele que acha que está no topo, né? Que cuide para que não caia, né? Porque o tempo todo a gente tem que estar lutando com o nosso ego, né? O nosso eu. Isso a gente é errante, é de nós, Andréia, né? Da nossa carne. Não adianta. E é que nem eu falei, quando eu leio Provérbios, pra mim, eu percebo que toda vez que eu tô errado, por mais que eu estou certo, eu tô errado. Exatamente. E querendo ou não, a gente vem com defeito. A gente tem um defeito. O defeito de Adão e Eva que vem na gente. A gente tem esse defeito. Exato, fomos gerados, né? E nós temos que lutar por isso. Entendeu? A nossa luta é contra, por isso não contra isso. Nossa luta é contra com a gente mesmo, né? É com nós mesmos. Não é com o outro, é comigo mesmo. A minha briga é comigo, é uma coisa que eu sempre falo. Eu achei a maior guerra comigo quando eu falei não para as minhas vontades. Exatamente. Vamos falar, hoje em dia, praticamente todos os dias eu troco porrada com os meninos lá no CT, né? Eu descobri que a dor pior não é essa. A dor pior é realmente quando olho para mim e falo não. Pablo, como você acha, em que momento você acha que você saiu do vitimismo, né? Porque geralmente, é para tudo um pouco na vida, as pessoas geralmente que carregam uma dor, ou que não perdoa, ou que passa por esse processo que você passou, que foi muito doloroso, que te levou a isso, né? Aquele momento que chega que você fala assim, não, eu vou assumir, né, os meus erros, eu vou assumir realmente as escolhas que eu fiz. Quando é que você olhou e falou assim, eu não sou vítima, né? André, eu sou responsável por mim. Quando eu se toquei que precisava de ajuda, que eu pedi ajuda pro meu pai, eu desliguei o telefone e eu comecei a chorar, fumando pedra, eu olhei e falei, cara, eu não consigo. E foi quando eu olhei e falei, eles estavam certos, eu estava errado. Eu não esqueço. Foi difícil para você admitir isso? Foi. Eu não esqueço a palavra-chave para isso. Foi quando meu pai falou para mim, Pablo, você é fraco. E para mim aquilo ali foi a ousadia poder dizer aquilo que eu falei pro meu pai. Uma afronta para você. Eu olhei pro meu pai e falei, não, eu sou fraco sim. Porque se eu fosse forte eu não te pediria ajuda. Cara, aquilo foi... É como Deus dissesse, que haja luz. Eu olhei e falei, caramba, velho, eu sou reconheceu. Fraco. E ali foi quando deu aquele estalar de dedo, aquela chave. Eu olhei, nossa, eu não sou ninguém. Eu realmente preciso de ajuda. E na fase de ajuda, outra coisa que fez eu me tocar muito disso foi, tipo assim, todo dia que eu não acordava, eu deixava o cigarro debaixo do travesseiro. Eu já ia procurar um cigarro para me fumar todo dia de manhã. Sim. Eu na clínica, eu acordava, passei uns 3 meses desse jeito, eu acordava, eu ia com a mão debaixo do travesseiro. A procura do cigarro. E aí você mesmo escolhia não seguir? Sim, que daí foi a parte que eu fui sincero com Deus e comigo.
Que Ou eu seja, nunca admitia. não foi ninguém que chegou para você e falar, não pode isso, não pode aquilo. Foi algo trabalhado com você Sim, e o Espírito Santo de Deus. Porque daí, sim, porque teve outro lado, que assim, quando eu assumi com meu pai que eu precisava de ajuda, eu ainda tinha aquele vitimismo de, eu sou um viciado, eu sou doente, eu sou um coitado. Sim. E foi quando eu olhei para mim mesmo e para Deus, eu falei, Deus, eu quero usar droga hoje. Deus, eu quero fumar um cigarro hoje, mas eu não vou sair daqui. E isso aí pra mim foi caraca. Porque eu você admiti, se despiu, né, pra você mesmo e pra Deus, né? Foi sincero, né? Eu admiti pra mim mesmo, falar, cara, eu gosto dessa vida, mas eu não quero ela. É aquela questão de você, porque se torna uma paixão você ser viciado. Por mais que você sabe que tem tudo de ruim, tudo de ruim, mas a anestesia que a droga te dá, ela se torna uma paixão pra você. É uma zona de conforto, não é? Onde você finge que tá tudo bem, seria isso? Isso, você não quer se desprender dela. Você quer viver anestesiado. A sua vida é anestesiado. Eu teve uma vez bêbado, eu chorando, falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu sinto saudade de sorrir sem estar chapado. Uau. Eu sentia saudade, eu sentia, porque eu você não achava precisava graça. Da droga, você achava que a droga... Podia me contar a piada que for, eu não ria, eu não achava graça, porque pra mim só fazia sentido se eu estivesse dopado. A gente ouve isso muito hoje em dia entre os jovens, né? Eu só vou dançar se eu beber um copinho. Eu só vou pra discoteca se... Não é? Ou seja, ele... Não é ele mesmo, né? Ele precisa daquilo para que ele possa viver algo que talvez ele não é ou não seja. André, desculpa te fazer uma pergunta. O que é liberdade? Sabe o que é liberdade? Às vezes as pessoas confundem muito essa questão de liberdade. Falar, hoje eu sou liberto, eu tenho liberdade financeira. Que hoje em dia, boas pessoas vão se dizer, a gente não... É claro que existem, né, casos, mas assim, hoje em dia a maioria da população é classe média, a classe alta, né? Exato. São bem a minoria. Sim. Então, assim, existe aquela liberdade financeira, que você tem dinheiro pelo menos para pagar a sua conta e poder viver sua vida. Não dependo de ninguém. Você tem a sua condição, que hoje em dia é normal. Você tem a sua vida. A academia, né, que faz parte hoje em dia do ambiente que você vive. Hoje em dia posso ir e vir, né? É os tijolinhos. E as pessoas começam a acreditar que isso é a liberdade. Na realidade, isso tudo se torna vaidade. E é uma prisão. A liberdade é quando você olha pra você e você vê que isso tudo que você está fazendo te faz passar dos limites e você diz não. Liberdade é quando você olha pro seu sentimento e fala, cara, eu não vou fazer o que eu quero, porque não é certo. Liberdade é quando você chega a um ponto de você estar estressado com a sua esposa, você brigou com ela e você olhar e falar, cara, eu amo ela, eu vou continuar o resto da minha vida com ela. Não importa o que aconteça. Liberdade é abrir mão do que é bom para fazer o certo. Fazer o certo. O amor, ele não se trata de sentimento. As pessoas são iludidas hoje em dia em acreditar que amor é o que eu sinto. E não é uma decisão. Aquilo é uma atração. Isso passa em tudo, com todas as pessoas. É aquela questão também de expectativa que nem eu falei. Quando você conhece uma pessoa, que você gosta do jeito dela, você tem aquele relacionamento assim, nossa, foi legal conversar com aquela pessoa. O outro dia ela te decepciona. Se você não tiver a decisão de amar aquela pessoa, você no outro dia você já não quer saber dela. Já não quer saber dela, abandona. Um pai, vamos colocar um pai e uma criança. O filho, o pai, ele te ama independente do que você faça. Sim, é verdade. O meu pai, ele foi o meu primeiro processo de abandono, foi meu pai, né? Que ele foi embora, levou os meus irmãos tudo e me deixou pra trás. Mas foi necessário, né, para que você despertasse, né? É aquela questão do que eu sempre falo, o amor é abandono, o abandono é amor. O abandono. No abandono existe amor. Existe amor. Por quê? Porque ele me deu a liberdade de me fazer aquilo que eu quisesse. Cara, você tem liberdade, faça. Você quer, vai lá, faça, não vou te prometer. Abriram mão e falou assim, ok, é isso que você quer. Mas no dia que eu precisei, ele não se recuou e me dá ajuda. Muito me bom. deu a mão. Então, assim, o livre-arbítrio isso. Você tem liberdade de fazer. Faz o que você quiser, a vida é sua. Exatamente. Entendeu? Mas você vai colher, vai pagar um preço sobre pagar isso. O preço sobre isso. E quando os frutos que você vai colher, não é? E quando eu falo sobre liberdade, uma das coisas que eu entendo é isso. Você parar para pensar o que aquilo vai te trazer. A droga, ela não é ruim, a droga é boa. Exato. Você viver uma vida de pecado não é ruim. A vida de pecado é boa. E um vício da droga leva a outros vícios, né, Pablo? Leva. Vai abrindo outras portas, né? Sim,
Tudo hoje em dia abre porta. Tudo. Seja pro lado bom, lado ruim. A gente está falando A de questão- vício de drogas, mas Sim. também existe o vício da pornografia, Sim. existe o vício dos celulares hoje em dia, das Sabe redes qual é sociais. o pior As crianças vício que estão ficando existe? viciadas, né? Pra mim, o pior vício pra mim sair, a pornografia. De todos. Que é pouco falado, entretanto. Muitas não é? pessoas, quando se fala de vício, já pensam do crack, pensam da cocaína, pensam da maconha, que é Sim, menos assim, que sim, todo mundo sim. leva como de boa. Hoje em dia a maconha é sociável, né? Mas o pior vício foi a pornografia. O porquê? Porque a pornografia, o vício da masturbação, é algo que você faz à escondida. É verdade. Então, Tipo, ninguém tá vendo, ninguém tá não vendo. é? E aquela coisa, você sai na rua, o seu corpo não demonstra da mesma forma que o usuário de crack demonstra. Você vê um Exato. usuário de crack, você sabe que é. Exato. Sim, sim, sim. E, É um pecado infelizmente- escondido, mas que te escraviza, não é? E a pornografia hoje ela é explícita em tudo. Até na rua. Você andando na rua É hoje, verdade. você está tendo a isso. Então, é uma luta grande diária. E, infelizmente, a maior parte da população, não só homem, Mulheres também. são viciados em pornografia. Sim, sim. E hoje em dia isso se tornou algo normal. Assim É como verdade. cigarro, cerveja. Eu acho que tudo que é muito exposto, né? Hoje em dia muita coisa o que tá certo tá ficando errado e o que é errado tá virando ficando certo, certo. né? A sociedade quer nos impõe isso, né? Seja na televisão, seja nas redes sociais, em todo lado, isso mostra como normal, né? E as crianças vão crescendo porque fala que os nossos olhos é como se fosse a porta, uma janela da alma, né? O que eu vejo, né? Aquilo fica no meu inconsciente, fica na minha mente. Imagina que eu vejo aquilo repetidamente, né? Nos lugares de principais destaque. Então, tipo, isso é normal, né? O vício, ele é um hábito. Hábito é aquilo que você faz repetidamente. Que nem, vamos levar outro. Comida. Comida. Tem pessoas que comem, tá ansiosa, tá depressivo, come. Tem pessoas que compram. O vício é comprar. Eu já tive esse vício. Eu tenho 2 vícios de estimação, que a gente fala, pecado de estimação, né? Sim, que eu luto. O café, que eu gosto do café. Nossa, o meu eu tomo bastante café, é exagerado. E a questão da gula, que a gente fala que é o vício de crente. É verdade. É o vício de crente. E toda festa que você vai, a minha mãe mesmo, ela não é cristã. E ela fala direto, ela fala, rapaz, vocês não bebem mais o tanto que vocês comem. Esse da compra que você falou, eu passei por isso. É um vício que você não dá conta, você passa por ele e você acha que é normal, né? Tipo, você sai de casa, você não está bem na sua vida, né? E não está bem com você mesmo, emocionalmente, né? E aí você vai para a loja. Lá você é recebida com carinho, com atenção. Toda a atenção vai para você, né? E aí você vive de migalhas também. Você compra muitas vezes quando você entra numa loja, nem é porque você precisa daquilo. Mas porque você quer a atenção porque você quer a atenção das pessoas. Então elas vão massagear o seu ego, elas vão te acolher. Aí você compra, né? Aí sempre que você se sente frustrado, você vai lá. E aí você acaba levando algo que você não precisa e vai acumulando coisas desnecessárias, né? Aí deixa eu te ligar uma chave. Todo mundo, quando você tratar de vício, pensa, cara, o meu problema, vamos voltar pra química, é o crack. O meu problema nunca foi o crack. O que estava por trás do vício exatamente? Isso é uma coisa que um sintoma, né? Foi uma chave que virou pra mim lá na Bizarre, na clínica, que eu fui pra lá e pra mim o problema era droga, não era. Era o que me levava à dependência da droga. Eram as minhas atitudes. Entendeu? Fugir um pouco da realidade. Vamos levar para uma pessoa ansiosa, entendeu? A forma dela se sentir mais tranquila era aquilo. O problema do Pablo, eu no caso, era nervosinho. O Pablo era mentiroso. Era não, até hoje. O ser humano é mentiroso. A gente tem que ser real com nós mesmos, entendeu? Sim, é uma luta, né? Então, assim, o Pablo é mentiroso. O Pablo ele é ladrão, vamos colocar assim. Então são essas coisas que me levou ao vício. Era o que me levava a usar droga. E assim, eu sempre coloquei como problema a droga. E eu não queria mudar as minhas atitudes. Exatamente. Não queria olhar para você mesmo, né? Uma das coisas que a gente aprende no centro de reabilitação é você se socializar novamente. Você vai se reeducar.
É quando você olha e fala, Você cara... diz que seria um encontro com você mesmo? Quem eu sou de verdade? Sim. Porque você se distancia da realidade, na verdade, da sua essência. Você já nem sabe quem você é, né? Isso. Aí você vai resgatar isso. É como se você fosse um computador e alguém te formatasse e te colocava um Windows novo em você. Sim. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente é baseado em costumes, naquilo que nós fazemos diretamente. Sim. É que nem eu falo, a prática leva à perfeição em tudo, até no mal. É verdade. Então, aquilo que você costuma fazer todo dia, você programa sua mente para isso. Quando você chega na clínica, eu vou me reprogramar. Então, eu volto a fazer hábitos que eu não fazia, que nem um dependente químico era acostumado a virar a noite usando droga e dormir de dia. Exato. Ali na clínica, eu vou dormir cedo, falo umas 9 horas da noite, 10 horas da noite, para eu poder estar de manhã cedo. A dependência química, ela não te permite trabalhar, você vive de ressaca. Então, chega um certo ponto que você não consegue trabalhar. Ou seja, foge da responsabilidade, isso. Né? E daí a gente começa a atribuir isso novamente a gente. A laboterapia. Tem muita gente que fala... Então, os hábitos, não dá para cortar um hábito, né, Pablo? Eles são substituídos, né? Eu posso substituir um hábito ruim por um bom hábito. Isso. Tem muita gente que acha errada a laboterapia. Falar assim, pessoas que vão lá mesmo falar... eu falo a soberba do dependente químico, né? Eu vou vir aqui para poder carpir. Entendeu? Eu já ouvi muito isso, Exato. Falar, eu tô vindo aqui para poder carpir. Uma coisa simples para fazer. Mas é aquela questão, é você mudar seu hábito. Se você não tem a capacidade de acordar cedo para poder carpir, quem disse que você vai aceitar a ordem de alguém aqui na rua se você precisar trabalhar com uma pessoa? Eu lembro de uma coisa que meu pai falou para mim uma vez, nos últimos dias, antes de me brigar com ele. Eu quebrei a enxada, ele mandou carpir no quintal. Esse foi o primeiro tapa na cara que eu levei na clínica. E eu quebrei a enxada para não carpir. Ele olhou para mim e falou, Pablo, se você não carpir o seu quintal, um dia você vai carpir o dos outros. A minha primeira laboterapia na Visai foi o quê? Carpir. E eu lembrei na hora, eu falei, caramba, o meu pai parece que previu meu futuro, ele sabia o que ia acontecer comigo. Te levou lá atrás, né? E depois que você saiu disso, né, saiu da casa de recuperação, como foi para você essa nova vida? Como foi para você se reintegrar na sociedade como Pablo de verdade, né? Sendo você, sem máscaras. Andréia, quando a gente volta para a vida social, a gente ainda volta com traumas e com receio. Então, como eu voltei, eu não tinha família, não tinha ninguém aqui. Hoje eu tenho minha esposa, né? Mas não tinha ninguém exatamente aqui na época. A minha ideia foi me firmar na igreja. Mas eu não conseguia fazer aquela socialização com o pessoal da igreja. Por quê? Que nem eu falei, a gente tem traumas. Então, às vezes, uma pessoa olhava pra mim, nem me olhava de olho torto, mas eu já acreditava, tá me olhando de olho torto. Você mesmo se autocondenava, né? Sim, porque a gente volta com isso e pra mim ainda vinha aquele vitimismo. Sim. Só que eu olhava e falava, não, mas eu vou continuar. Que foi quando veio essa questão de me falar, eu não vou criar expectativas em ninguém, eu só vou fazer. Então, pra mim, eu tive essa dificuldade, porque eu não conseguia me socializar com as pessoas, porque eu acreditava que sempre as pessoas estavam te julgando, né? Sempre me julgando, mas eu queria me manter de pé. E você encontrou quem acreditasse nessa mudança e que te deu um apoio? Sim, aqui teve, nossa, e o principal era aqueles que eu achava que não estavam. Aqueles que você menos imaginou foi que que estendeu a mão nesse momento. A igreja, o lar cristão, me ensinou muitas coisas. Lá dentro da clínica mesmo, eu olhava para a atitude do presbítero, do diretor da clínica, do pessoal, e eu me espelhava. Eu falava, cara, eu quero ser que nem esses caras. Eu sempre falava isso deles, que eu achava legal, admirava o jeito deles. Porque para mim, cristão, antigamente, era o pastor ladrão, entendeu? Fica pegando dízimo. Eu tinha essa visão. Sim. Você nunca frequentar a igreja, né? Mas eu tinha essa visão. O julgamento, né? O julgamento. Mas eu vi outro lado. A humanidade, eu saí, que nem eu fazerem falei, com amor. Eu tinha aquele negócio que nem eu falei do meu pai. Eu não deixei meu pai aproximar de mim, né? Aqui, eu tive aquele receio porque eu acreditava que todos estavam contra mim. Mas por debaixo do pano, quem estava me ajudando era todos. Que era o pessoal da igreja. Verdade. Então, já teve tempo de me olhar e falar, Buzo, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel. O Buzo fala, Pablo, manda o número do Pix do dono lá, a igreja pagou para você. Eu, por mim sempre, usar da malícia para conseguir as coisas. Tinha vezes que eu tava passando fome
E eu não tinha coragem de pedir comida para a igreja, mas não era com vergonha de não ter dinheiro para comprar comida, Sim. mas era porque eu falava, cara, eu vou ficar usando de malandragem para conseguir coisa com os outros, eu não vou. E daí tem a Paula, que é a secretária de lá, Sim. ela de vez em quando me liga até hoje, ela ligava, Paulo, tá precisando de cesta? Então, assim, eu sempre Você tive... se sentia constrangido em buscar ajuda, Porque pedir ajuda. um lado também é que, assim, eu às vezes achava que as pessoas estavam falando de mim, e às vezes eu me senti como eu ocupando um local que não era meu. Então eu via eles, o jeito deles, eu falava, cara, isso aqui não é pra mim, não tem por que eu ficar próximo deles. Então eu me sentia como Você acha que uma carta você não fora se do sentia baralho. digno? Isso, eu era uma carta fora do baralho ali. Então você acha que esses pequenos apoios foi muito importante para você, ir quebrando, né? Não foi quebra o orgulho. Exato. O mundo, quando você para ver a realidade, ele é uma quebra de orgulho, uma quebra de ego. É verdade. Entendeu? Tudo aquilo que você faz, que nem eu falei, eu não pedi ajuda porque eu queria me aproveitar. Eu não pedi ajuda porque justamente antigamente eu fazia isso. E eu não acreditava que isso era orgulho. Isso era orgulho que eu tinha. Sim, de mim poder sim. olhar e falar, cara, eu tô precisando, eu tô passando necessidade. A pornografia. Teve uma vez que eu cheguei pro diretor da clínica e falei, Buzo, preciso conversar contigo. Tava aqui na rua já. Sim. E eu nunca imaginei. Eu falei, cara, esse pessoal vai ouvir falar isso aí, vai pensar o que de mim? Eu falei, não, mas eu vou conversar. Ele me acolheu de um tanto. Você se surpreendeu, Sim, né? porque eu esperava um julgamento. E não foi o que aconteceu. Muitas pessoas não buscam ajuda porque se sentem sujos, se sentem indignos, André, né? E não buscam ajuda. Se você não chegar consegue hoje sair. em dia para um presidiário, você falar o que você fez, ele vai falar, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo. Exato. Pergunta se ele é viciado em pornografia. A gente pensa que não, mas é mais vergonhoso. É verdade. Você se contaminar o seu próprio corpo, ele acaba sendo mais vergonhoso do que as outras atitudes. É raramente você vê uma pessoa que tem a capacidade de falar abertamente sobre esse assunto. Sim. Porque é um assunto vergonhoso, é um assunto debochante. É como se fosse uma fraqueza buscar ajuda, né? A gente criou essa má educação de acreditar que isso aí é assunto de piada. A gente criou essa... E é uma porta, é uma área que abre portas para o inimigo trabalhar na vida num casal, de um casamento, num relacionamento, porque é algo que está escondido, né? E muitas vezes o relacionamento está ruim, tá ruindo, na verdade, e eles não sabem por quê, mas a porta tá ali. Mas tem medo de buscar ajuda. Sim. Pablo, fala um pouco para mim sobre o esporte, né? Que você é professor de boxe. Boxe. E achei incrível, né? Fui lá conhecer um pouco do seu trabalho. Você é instrutor também de adultos e crianças? Sim, adultos e crianças. E fala um pouco desse trabalho, o que isso contribuiu, assim, para você se reintegrar, né? Na área profissional, né? De você se encontrar. E fala um pouco pra gente sobre esse esporte. O boxe, ele começou comigo como um escape. Do escape, ele foi para uma diversão. Aquela pelada de sexta-feira que o pessoal fala, né? Do futebol, se tornou o boxe para mim. E por final virou profissão, né? Eu tenho o costume de dizer que o boxe foi uma das armas que Deus me deu para poder lutar contra a depressão, né? Com quantos anos você começou a treinar, ou você teve contato assim com boxe? Com boxe? Foi assim, quando eu saí da clínica, eu comecei na musculação, né? Só que daí eu sempre tive aquela, eu tava inchadão, suplementação direto e só treinando, só pegando peso. Eu falei, cara, não adianta eu estar grande desse jeito, não sabia usar. E eu sempre tive aquela admiraçãozinha pelo boxe, aquele negocinho que eu acho legal isso aqui. Achava legal. Sim. E foi quando eu entrei nessa questão. Só que também tinha aquele sonho, eu falo, não, eu vou me tornar um boxeador, eu quero me tornar um atleta disso. Profissional na área. E na brincadeira foi o que me levou hoje, no caso, a puxar treino, né? Eu tenho 32 anos, 31 indo para 32 anos, então assim, hoje em dia eu já não tenho aquela idade para poder falar, eu vou conseguir ser um atleta bem sucedido, profissional, né? Sim, sim. Mas graças a Deus hoje eu posso levar outras pessoas a isso. Exatamente, exatamente. E aquela questão que eu sempre falo pro pessoal, aquela ferramenta que me ajudou um dia, eu tenho que usar isso para poder retribuir o favor. Então, hoje ensinar outras pessoas, hoje estar no meio de outras pessoas ali que às vezes passam dificuldade, não sendo dependência química, mas qualquer outro, né? É gratificante para você. Sim,
eu posso estar levando o esporte, entre aspas, como um remédio, né? Vamos dizer assim, para aquela Exato. pessoa, para ela poder se achar no meio daquilo. E você acha que, você disse que quando você está lá treinando, né? Você percebe quando a pessoa chega diferente pela forma que treina e assim. Como é para você esse contato assim tão direto? Érica, eu aprendi uma coisa no futebol, lá na igreja. A galera do futebol, não tinha nada pra fazer, eu jogar bola com eles. Nunca gostei de futebol, mas eu ia porque assim... Todo mundo ia, né? Falar, eu vou junto pra não ficar sozinho. E eles sempre falavam, o esporte demonstra seu caráter. E é verdade. E no boxe eu vi isso daí, realmente. Você olha a forma que a pessoa age no meio do esporte, você já percebe, você fala, cara, essa pessoa tem depressão. Essa pessoa tem ansiedade. Conforme você vê ela no treinamento, você consegue perceber. A forma que ela age. Às vezes você tem um convívio tão grande com uma pessoa ali, que nem tem uma criança, eu posso falar o nome, eu creio que sim, o Caleb, até adotei ele praticamente, aquele menino, foi um dos meus primeiros alunos. Sim. E você tem aquele convívio, aquele relacionamento com aquela criança, que quando ela muda um pouco o comportamento, você percebe que não tá legal. Você enxerga além do que os seus olhos podem ver, né? Você consegue ver um problema. O Caleb, ele tá comigo tem 1 ano e pouco, quase 2 anos que ele tá comigo, praticamente. Sim. E o Caleb, ele é um menino que ele faz de tudo praticamente. Ele faz natação, faz taekwondo, jiu-jitsu e boxe. Que legal. E querendo ou não, ele é uma criança. Então tem aquela pressão por ser criança. Sim, sim. Esses últimos tempos pra cá, eu vi que ele tava desgastado daquilo, ele tava mais nervoso. E por mais que as pessoas pensam que boxe é violento, não é. Se você chegar lá pra poder ver o comportamento das crianças que praticam boxe ou jiu-jitsu, né? é totalmente diferente. A disciplina, eles entendem que ali dentro tem a área de combate, o local do combate, mas eles também entendem o respeito entre um e outro. Exatamente. E o Caleb chegou ao ponto de ficar estressado. E foi quando eu notei. Você percebeu isso? Foi quando eu notei. Cheguei pro pai dele e falei, ó, o Caleb faz isso e aquilo. Falei, tá desgastando. Falei, como ninguém abre mão, eu vou abrir mão. 1 mês eu não quero o Caleb aqui. Deixa o Caleb descansar. Uau, isso é muito importante, né? Ter esse olhar, né? Você tem que ter limites a tudo. É verdade. Não adianta, é uma coisa que nem... Às vezes os pais querem que os filhos se ocupem o tempo, né? E esquece que é criança. Exatamente. Eles esquecem desse lado, que ele é uma criança, ele precisa de tempo. Exatamente. E hoje em dia ele entendeu isso. E o não fazer nada muitas vezes também é necessário, né? Hoje o pai dele me mandou mensagem pra mim ainda falou, Pablo, o Caleb vai sair da natação e vai direto pro boxe, aí deixa ele descansar na hora do aquecimento. Tipo, antigamente, não, ele ia chegar, vamos Caleb. E é que nem eu falei, o convívio que você tem com a pessoa, com qualquer pessoa ali, você sabe se ela tá num dia bom ou um dia que ela não tá. Muitas vezes nós pais, como andamos muito atarefados, acabamos não enxergando o outro desta forma, né? Não falo só de criança, mas até mesmo num relacionamento ou num trabalho, né? Muitas das vezes pessoas se suicidam, estão passando por problemas e muitas vezes as pessoas não têm esse olhar, né? Eu tenho uma mãe ali que ela... É muito importante. Eu acho legal essa preocupação que ela tem com o filho dela. Ela falou pra mim, Pablo, o meu filho, ele chega no banheiro pra tomar banho, ele canta. Aí até falei pro meu marido, no dia que ele não cantar é porque tem algum problema. Isso é importante, estar atento nos mínimos detalhes. Né? É isso que faz a diferença. Com certeza. Porque às vezes a gente espera que a pessoa chegue em você e fale, que nem eu falei sobre a minha questão. Que você era fechado, não conseguia falar, não é? Então, talvez assim, eu possa ter soltado vestígios de que tinha algo acontecendo, e meu pai talvez não possa ter notado aquilo. Não estava atento, né, aos detalhes, né? Isso é muito importante. É importante você que trabalha assim, né, no esporte, estar atento nesse detalhe e também poder passar assim para os pais, né? E também estar atento a essas questões, né, que envolvem muita coisa, seja a depressão, seja o vício, seja o bullying, né? Seja o abuso, tudo a pessoa vai dar indícios na mudança do comportamento. Uma das coisas que eu faço muito ali com eles é brincadeiras, justamente sobre a questão do bullying. Que eu aprendi com a menina da igreja, que ela faz isso com as filhas dela, que é a minha líder. Ela, se eu posso falar, a Suzane, que ela falou, eu pratico bullying com as minhas filhas, para minhas filhas não se ofender quando alguém brincar com ela nas ruas. Então eu ensino eles brincarem lá dentro, justamente para isso.
Porque, tipo, tem certas coisas que você tem que relevar. Deixa Exato, passar, não tem exato. necessidade Não de pegar você aquilo pra ficar se você, não é? ofendendo, porque machuca. Quando você se Sim. ofende, às vezes é uma coisa mínima, pra você não foi nada que você disse. Mas pra aquela pessoa que ouviu, aquilo ali foi uma Machucou. arma. Exato, exato. Então eu tento É passar isso pra importante eles. trabalhar a autoestima, né, deles, né? Autoestima. Reforçar Aham. isso em casa, não Uhum. é? Uma das coisas também que os pais gostam muito é eu tenho a roda de conversa. A maioria das vezes que termino o treino eu paro para conversar. E uma das conversas que eu tenho muito com eles é sobre questão de vida, às vezes até eu uso eu de exemplo. E é aquela Muito questão de bom. mim poder mostrar a realidade desde agora, não ser Você aquela usa o que pessoa que você fica... passou Sim. como exemplo também para despertar os Isso, pais, né? eu não fico colocando por debaixo do tapete. Eu falo, Exato. ó, a vida é assim, 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 assado. Ó, eu passei por isso e aquilo, porque eu não fiz isso e aquilo. Exatamente. Teve um aluno que eu falei pra ele esses dias, eu falei, olha, a vida é feita de escolhas. Eu falei, toda escolha que você fizer vai te trazer uma consequência. Sim, Falei, seja então boa ou ruim. antes de você fazer aquilo que pensa, pense no que aquilo pode te trazer depois. E não vai trazer só para a pessoa, né? Vai incluir todos que estão à volta dela, todo mundo né? sofre, todo mundo Toda a sofre. escolha que nós vamos fazer envolve um todo. Que nem eu falei, o dependente químico, ele não sofre sozinho. O dependente químico ele é Não. ignorante em acreditar que ele sofre sozinho. Exato. Uma das coisas que me doeu muito foi ver o quanto que a minha família sofreu por causa de mim. O quanto de prejuízo que eu dei pra minha família. Sim, sim. Vamos colocar que nem você falou a questão de compra. Cara, às vezes você fala, tá sendo escape pra mim isso e aquilo. Mas se você deixar, isso daí vira uma bola de neve tão grande que quem vai pagar o prejuízo é a sua família junto contigo em questão disso. Sim, sim. É verdade. Então, a gente, com os nossos hábitos, se tornamos ignorantes. Sim, egoístas. Egoístas. A gente se torna egoísta. Essa é a palavra certa, egoísmo. A gente se torna egoísta. É verdade. Porque a gente acha que é só a gente esquece do próximo. Sim. Que nem um suicida. Um suicida, ele quer livrar a dor dele. Mas ele esquece da dor de outras pessoas que vão estar ali, pessoas que amam ele. É verdade. Esse pra mim é um dos maiores egoísmos. É entendeu? verdade. Você acreditar que não é só eu que estou atrapalhando, não estou atrapalhando o próximo. Ô Pablo, o que você deixaria assim como uma mensagem, né, para quem hoje está nos assistindo, que está em casa, que está uma mãe, uma família, alguém que está passando neste momento, que tem um ente querido que está no vício hoje em dia, que está no crack, que está, né, que é usuário. O que você, que palavra você pode deixar, assim, há uma esperança? Olha, a esperança ela sempre existe, ela sempre tem. Depende da pessoa poder se abrir a isso. As portas elas se abrem, mas você tem que abraçar o objetivo, você tem que se lançar aquilo. Uma palavra que eu deixo para uma mãe é se ame primeiro. Se ame, em qualquer lugar, independente. Aí eu amo meu filho, não, mas se ame, ame a Deus, se ame, se cuida. Porque não adianta nada você se desgastar em prol daquela pessoa que não quer. Ajuda, né? E o favor que você fez de se amar, de se cuidar, parar de dar tudo aquilo que é necessário seu para outra pessoa poder sugar, vai fazer com que ela acorde para a vida. Porque ela vai perder tudo aquilo que tinha. Porque o amor que era para ser lançado para ela, ela colocou para o filho. Tudo em cima do filho. Então, quando você tira aquilo do filho, é na hora que ele vai atrás de ajuda. Porque quando que ele se vê sem ninguém. Então, para uma mãe, que eu sempre falo, existe esperança. Mas a primeira esperança começa nela. Exatamente. Não adianta nada eu querer mudar o mundo se a minha casa é um lixo. Não adianta nada eu querer que meu filho mude porque é dependente químico, que ele pare com os maus hábitos dele se eu tenho os meus. Então, começa a mudança dentro. Por mais que você olhe e ache que os deles sejam piores que o seu, que não existe pecadinho, pecadão, mas por mais que você ache, comece com suas mudanças. E tudo aquilo que está te atrapalhando, inclusive seu filho, chega um certo ponto que tem que fazer aquilo que eu falei. Abandona. É dolorido? É. E para quem está no vício, o que você diria para esta pessoa hoje? Que não é fácil. Que todo dia ele vai acordar e ele vai lembrar do que fez. Que todo dia ele vai lembrar de como é a droga. Que todo dia ele vai ter decepção.
Mas... Eu fico emocionada de te ouvir falar. Sim, porque eu não posso chegar aqui e falar, você vai parar de usar drogas, você vai conhecer Cristo, você vai mudar a sua vida e a partir de hoje todos os problemas acabam. Mentira. Isso É uma luta mentira. diária, né? É um Aham. desafio diário, né? Sim, Você tem que estar você disposto tem que a querer. querer. Mas por todas as dificuldades, todas as vidas que a vida traz, não só para um dependente químico, mas para todo, existe a solução. E é possível, com Cristo é possível. Vale a Eu volto a pena. repetir, Cristo me curou. Eu não estou em pé porque eu quis, porque o Pablo quer. Não, nunca foi eu. Nunca foi. Se eu hoje estou de pé, se até hoje Deus me abençoou de estar em pé, é para poder estar fazendo, vamos dizer, hoje, esse podcast, para amanhã alguém ver e falar, cara, se ele conseguiu, eu consigo. Dá certo. É Hoje possível. eu sou uma ferramenta. Sim, com certeza. Simplesmente isso. Hoje eu sou uma ferramenta. Não existe nada além disso. E eu não vou ser aquele tipo de pessoa que vai falar, não, se você largar o vício hoje, amanhã a sua vida vai ser totalmente o contrário. Não, vai ser a mesma. A mudança quem faz é você. Exato. Mas você escolhe se a partir de hoje você vai continuar com a sua vida daquele jeito ou diferente. A vida é constituída em duas escolhas, no sim e no não. Exato. É você notar onde você vai lançar o seu sim e onde vai se lançar seu não. Uma palavra que eu tenho para o dependente químico é que é possível. Pode Ele olhar para consegue. essa câmera e falar Sim. para quem está em casa assistindo, para quem está passando por este momento, né? Amém. E precisa de uma palavra. Às vezes, uma palavra é um virar de chave, né? Para quem está passando por este momento. E muitas vezes a pessoa está entregue e acha assim, não tem mais jeito, né? E você está aqui hoje para falar que tem jeito, que é possível, né? Que esse vazio de alma que a gente sente, que Deus, ele preenche, né? Que é possível encontrar vida nele, né? Amém. Então, para um dependente químico, o que eu tenho para dizer é que é possível. Você pode, você consegue. Mas a partir do momento que você abrir seu coração, a partir do momento que você compreender que você não é ninguém, que você compreender que sem Cristo na sua vida, nada é possível, você nem estaria vivo na realidade. Quando você começa a compreender que a única dependência que você pode ter é de Deus. A única pessoa que você se depende é do ar que Ele te deu para respirar. Exatamente. E eu creio que é isso. Pablo, muito obrigada. Quero agradecer muito a sua presença aqui, pela sua coragem, né, de poder partilhar o seu testemunho, né, que tem pessoas que não conseguem fazer essa partilha ou sente vergonha, mas é muito importante, né, tudo isso que você trouxe aqui para nós hoje, não só para quem é o dependente químico, mas principalmente para as pessoas que está nesse meio, que recebe uma pessoa que realmente virou as costas para esta vida e que é algo novo, né? É importante para nós também estarmos preparados para receber, né, essas pessoas sem julgamento, né? Realmente acreditar e dar o voto de confiança, né? Sim. E acredito que não é fácil, que há muitas pessoas que conseguem sair, mas que têm quedas Sim, existem né, muitos casos assim. Caem e vai uma, vai duas, vai três. E eu quero dizer assim, não desista, né? Você que está em casa nos assistindo e que está passando por isso, não desista, mesmo que você caia uma vez, caia duas vezes, e é para todos os vícios que estamos aqui falando, né? Você que está fazendo algo que você se sente escravo, seja em todas as áreas, né? Seja na bebida, seja no cigarro, é possível, mas só é possível se você quiser, né? Ninguém pode escolher, né? Ninguém pode escolher por você. Então, a vida é feita de escolhas e assim como a salvação é individual, né? Ninguém vai fazer essa escolha por você. E querer dizer não ao vício também é algo individual. Então, eu quero te agradecer, Pablo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer ter feito o segundo podcast, Palavra que Transborda, que o seu testemunho possa transbordar na vida de outras pessoas, né? Na vida daqueles que estão passando por esse momento, por esta luta, e que precisa, assim, de uma palavra com esperança, né? E que esse testemunho venha transbordar de verdade na vida de muitas pessoas que vai nos assistir. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.